Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas essa palavra não é só para Nicodemos, é para mim e é para você. Você já parou para pensar nisso? Talvez você ache que é um conto, é um pensamento qualquer, mas é a Bíblia que fala. Todos nós precisamos nascer de novo. Nascemos naturalmente, mas precisamos nascer espiritualmente. Eu gostaria de, nesta oportunidade, compartilhar da minha experiência de encontro com Jesus, que me levou a um novo nascimento. Eu espero que, de forma bem sucinta, de forma bem resumida, eu espero conseguir passar para você o que eu tenho vivenciado. Nós somos famílias, cada um tem a sua família, porém, tem alguns aspectos diferentes, mas a essência nós passamos por muita coisa parecida. Uns bem mais difíceis do que outros, mas todos têm suas lutas, têm seus dilemas dentro desse contexto. Eu quero compartilhar um pouco do meu contexto que me levou até um encontro com Jesus, que talvez possa parecer com o seu. Eu venho de uma família que era uma família disfuncional, é uma família sem estrutura, não tinha estrutura financeira, não tinha estrutura emocional e não tinha, principalmente, estrutura espiritual, que é o principal problema, é a principal causa, é a falta de estrutura espiritual. O contexto familiar, o meu contexto, a minha família não tinha uma base espiritual formada, definida. A fé da minha família era uma fé confusa, porque era uma fé que permitia todos os caminhos. Esse contexto familiar, onde nós estamos inseridos, nós somos moldados. E eu fui moldado de uma certa forma em alguns aspectos, pela influência. Eu tinha muitos traumas, porque dentro desse contexto familiar, além do espiritual, os relacionamentos dentro de casa, meu pai, minha mãe, eram horríveis. Eram brigas constantes, meu pai com meu irmão, minha mãe com meu pai. Tinha brigas com objetos, qualquer objeto que estivesse na mão eram lançados um contra o outro. Tinha objetos cortantes, tinha até objetos, armas de fogo, né? Para você ver o nível que a minha família era de desestruturada. Era muito. Então isso trouxe para nós, irmãos de família, uma crise, né, de relacionamentos, crise de todas as formas. Abrindo parênteses aqui, o incrível é que, mesmo diante de todas essas lutas, eu e meus irmãos, nós crescemos unidos. Nós crescemos unidos. Uma pessoa que me aconselhou na época, quando eu me converti, disse que não sabe como nós não nos tornamos marginais, drogados e uma infinidade de coisas que ele pensou. Graças a Deus foi a misericórdia do Senhor. Mas a minha família tinha esse histórico. Então eu fui crescendo dentro dessa situação, dessa convivência conturbadora, e teve um momento que até minha mãe tentou suicídio, ela cogitou suicídio. E ela, um dia, 3 horas da manhã, ela acorda com esse pensamento de se suicidar. Ela parou assim no cantinho da casa, próximo à batente de uma porta, da porta do quarto, e ali ela estava toda triste, pensando e cogitando isso, se jogar num açude. Então ali ela tem uma experiência muito interessante. Naquele momento ela ouve uma voz, e essa voz diz: liga a televisão. Ela achou muito estranho, porém era muito sobrenatural. Ela foi ouvir essa voz, quase que, eu acho que era audível do jeito que ela falou. E ela ligou a televisão. E naquele exato momento tinha um pastor pregando a vida dela, falando da vida dela, de tudo que ela estava passando. E aquilo chamou a atenção dela, então ela começou a acompanhar aquele pastor, começou a ouvir a palavra, a ouvir o evangelho, ela começou a entender o evangelho, os olhos se abriram, a mente dela agora se abriu, e ela passou a acompanhar. À medida que ela foi acompanhando, ela foi se libertando. Ela tinha inchaço no joelho constantemente, que depois a gente entendeu que era macumba. A gente encontrava sapo com boca costurada debaixo da cama, pozinhos coloridos jogados debaixo da cama, a gente ouvia vultos, vozes caminhando no telhado, quadro caindo, a casa tinha assombrações.
É que eu estou resumindo. Ela tinha problema na coluna, várias doenças, e à medida que ela foi acompanhando e ouvindo o evangelho e participando das orações, ela foi liberta. Então eu ali acompanhando ela, eu tinha uns 8 anos de idade, eu vi o lado anterior e depois o lado do encontro dela com Jesus. E aquilo, eu tinha a influência de um lado, uma influência negativa, e agora uma influência positiva. Então eu comecei a ter a visão dos dois lados. E eu continuei acompanhando minha mãe, já que eu acompanhava antes, né? Antes que ela ia para o centro espírita, eu ia, chorava um bocado lá, não gostava, eu lembro de cenas até hoje lá. Todos os lugares que ela ia, eu ia. E minha mãe tinha possessão demoníaca, ela não entendia que era isso, ela achava que era espírito, guia, espírito não sei o quê. A gente não tinha entendimento que era demônio. Eu lembro de cenas ela tendo essa possessão. Então eu comecei a acompanhar minha mãe também do outro lado. Ela ia para a igreja, eu ia para a igreja. Ela assistia os programas, eu assistia com ela. E aí eu vi a mudança, eu comecei a ver a transformação. Só que eu até então não entendia o evangelho, eu não tinha entendido o que era isso. Foi crescendo, né? Muitas conturbações continuaram, muitas brigas, muitas confusões acontecendo dentro de casa, porque até então só minha mãe tinha entendido o evangelho e ninguém mais entendeu. E pelo contrário, todo mundo odiava, né? Tinha raiva, não gostava, virava aquela confusão. Só eu que estava gostando e acompanhando minha mãe. Quando, depois de todo esse histórico, muita coisa acontecendo, eu com 17 até os 19 anos, eu sofri muito com emocional, psicológico, uma falta de entendimento da vida, de vontade de viver, não tinha sentido, não tinha paz, não tinha nada. Mas com 19 anos, em janeiro de 23 de janeiro de 1995, eu conheço o Evangelho. Na verdade, o primeiro contato foi dia 22, num culto de um evento de uma determinada igreja, que eu fui a convite de uns amigos que me insistiram tanto, graças a Deus que eles insistiram, e eu fui. Eram 5 dias, eu neguei 2, no terceiro eu fui. Naquele dia eu fiquei impactado, porque eu fui porque eles me apresentaram o seguinte: venha ou vá para a igreja, Jesus vai mudar a sua vida. Então eu achei que Jesus ia me libertar de todos aqueles problemas, mudar, né, tudo que eu estava passando, me tirar tudo aquilo. Eu fui para a igreja pensando nisso, ok? Jesus faz isso, ainda faz isso, creio nisso, mas preste atenção no que eu quero dizer aqui. Então, eu fui com esse pensamento. Só que quando eu chego lá e eu escuto a pregação do Evangelho, o pastor apresenta o Evangelho para a minha alma. O Evangelho para a minha salvação, a salvação da minha alma. Então ele diz, olha, a sua alma está em jogo, a sua alma está em perigo. Aquele dia clareou tudo, porque enquanto eu queria resolver os problemas naturais ou exteriores ou coisas físicas ali, eu descubro que o que estava mais sério na minha vida era a alma. Então aquilo ali, todos os problemas ficaram de segundo plano. Agora eu focava na alma e eu vi, e eu disse, meu Deus, eu preciso disso. Então aquele dia eu não tive coragem de me definir com Jesus, aceitar Jesus, levantar minha mão, fui para casa. Na segunda-feira eu volto para esse culto, sem precisar de ninguém agora me chamar, querendo conhecer mais. E naquele dia o Evangelho é pregado de novo e ficou mais forte ainda. E eu queria levantar minhas mãos e dizer, eu quero aceitar Jesus. Eu suava, mas não conseguia. Parecia que tinha chumbo nas minhas mãos. Eu não conseguia tomar essa decisão. Terminou o culto, fui para casa. A minha casa era bem longe da igreja. E eu fui andando e pensando. Cheguei em casa, entrei pro meu quarto, deitei, fiquei lá pensando, deitado naquele travesseiro. E cheguei à conclusão. É isso que eu preciso. Eu preciso virar crente. Amanhã eu vou virar crente. Eu falei isso. A linguagem que quando a gente não entende, fala, né? Amanhã eu vou virar crente. Acordei na terça-feira, dia 24 de janeiro de 95, acordei decidido, falei com meus colegas de trabalho, disse, olha, hoje à noite eu vou virar crente, hoje à noite eu vou para a igreja e vou virar crente. Eles riram de mim, falaram que eu estava doido, não sei o quê. Fui, só esperei o pastor fazer o apelo. Quando fez o apelo, levantei minha mão, decidi. Incrível. Aí aquele momento foi tremendo para mim. Eu não esqueço. Alegria, paz. Minha vida começou a ter um impacto espiritual. Eu queria comprar uma Bíblia, logo procurei onde é que tem Bíblia, e era difícil na nossa região essas coisas. Eu disse, eu quero Bíblia, e aí eu consegui uma Bíblia pequenininha, aí lia. Todo dia, toda hora lendo essa Bíblia, até que uma pessoa crente disse, ele está ficando fanático. Mesmo crente falou que eu estava fanático. Eu queria, e lia. Ali eu entendi que eu precisava desse Jesus para minha alma,
e que agora esse Jesus que estava andando comigo e que agora eu estava conhecendo a palavra, eu entendi. Não era mágico, não era uma imposição de mão que ia me libertar de todos os problemas, agora era um relacionamento com Jesus e a sua palavra. Era um relacionamento com Jesus e a sua palavra. À medida que eu fui conhecendo Jesus e a sua palavra e aplicando na minha vida, aquelas coisas que estavam me deixando confusas e inseguras começaram a ser ajustadas. E eu entendi. Tem coisas que realmente tem que ser pela prática da palavra, simplesmente submetendo a palavra, obedecendo a Jesus. E a minha vida foi se ajustando, muitas coisas foram tirando, outras foram se normalizando. Eu chego ao entendimento de eu precisava de Jesus. Aquilo foi marcante na minha vida. E eu quero deixar isso aqui para você pensar. Se você ainda não nasceu de novo, essa é a hora. Através de Jesus Cristo. Se você já nasceu de novo, cuide da sua vida, cuide da sua comunhão com Jesus. Cuidado para você não se esfriar, porque é Ele a única fonte, é a base. Uma família que não tem a estrutura causa tudo isso que aconteceu. É porque eu não te detalhei muita coisa. Nós precisamos de estrutura e Jesus é a estrutura, a palavra é a fundação. Nós precisamos. Hoje eu tenho uma família. Não tem nada a ver com a família que era do meu pai, dos meus irmãos, da minha mãe. Hoje a minha família é estruturada em Jesus. Tem lutas? Tem. Desafios? Tem. Problemas? Tem. Só que agora eu sei quem está comigo, qual é a minha fundação e como resolver os problemas. Se essa palavra ministrou para você, se esse testemunho ministrou para você, passe adiante. E quero dizer para você, procure a igreja, nós, Igreja do Rei, quarta e domingo às 19h30, nós nos reunimos para cultuar a Deus e para ouvir a palavra, para transmitir a mensagem que dá base para todos nós vivermos de forma segura e verdadeira. O verdadeiro evangelho. Medita, pense, comente, passe adiante. Deus te abençoe grandemente e eu espero que você possa experimentar a verdadeira vida em Jesus Cristo. Deus te abençoe.